Uma feliz coincidência que eu vá falar de um tema sobre a Amazônia, tendo Vossa Excelência, que é de Rondônia, portanto, da nossa Amazônia, presidindo a sessão nesse momento. Muito se fala e se constata, aliás, de que a Amazônia é tratada pelo Brasil de uma maneira inadequada, sob todos os aspectos. Primeiro, só se vê falar e ver nas televisões a Amazônia como uma espécie de lugar onde só tem devastadores, onde só tem grileiros, onde só tem malfeitores, enfim. E aí pergunta-se, o que existe de fato de investimento do governo brasileiro no sentido de fazer com que os amazônidas, que estão lá, 25 milhões de brasileiros e brasileiras, possam, de fato, ter uma condição de vida melhor, no que tange à saúde, à segurança, a condições de trabalho, de sobrevivência e de educação. Posso até ter colocado na ordem inversa. Mas, por exemplo, eu tive a oportunidade, senador Assis, de ver a questão do programa da CAPES, no que tange aos programas de pós-graduação para o Brasil. Tenho dois dados aqui, um mais antigo que diz, das 75 áreas de conhecimento em que a CAPES desenvolve programa de pós-graduação, 25 não são contempladas na Amazônia, na região amazônica brasileira. Ou seja, em nosso país, simplesmente 1/3 dos campos científicos apoiados e contemplados oficialmente não existem nas universidades dos estados do norte. Em plena era do conhecimento, quando a informação e a tecnologia assumem a condição de reais indutores do desenvolvimento, alguns dados sobre o nosso investimento em pesquisa científica nos causam preocupação, notadamente uma constatação relacionada à região norte, que eu já comecei a mencionar. Aí estão incluídos áreas como botânica, cujo maior laboratório e campo experimental do mundo é justamente a floresta amazônica. Percebam o absurdo da situação. Não temos pesquisadores gabaritados, nem projetos de pesquisa acadêmica sediados na Amazônia, projetos de botânica, para estudar a riquíssima e cobiçada flora da região. Tal constatação levou o diretor do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia a afirmar que o principal entrave para a cooperação científica naquela região é justamente a falta de massa crítica e de produção científica da qual padecem os órgãos de pesquisa de lá. A conclusão do diretor do INPA é uma lógica incontestável. Como estabelecer convênios ligados à cooperação científica na região se não há um número minimamente razoável de pesquisadores científicos fixados e residentes na Amazônia? E aqui é bom se dizer, senador Moca, que agora preside a sessão, é que, além disso, os pesquisadores que vão para lá são pesquisadores que não são concursados, quer dizer, não se abrem concursos para que se tenha pesquisador que permaneça lá na Amazônia. Apenas são alguns bolsistas ou alguns contratados temporariamente. Trata-se de um grave problema estratégico, senhor presidente, que tem levado a sérias restrições na produção do conhecimento sobre a floresta e suas particularidades, já que se fala tanto, quando se fala em Amazônia, só se pensa em floresta, e nós não temos sequer, portanto, pesquisadores brasileiros, amazônidas, lá fixados. O fato é que, ao incremento do ciclo de cooperação, não bastam vontades e recursos. Para tanto, torna-se necessário, acima de tudo, a criação de uma massa crítica local que possibilite o enraizamento do conhecimento e sua aplicação direta nas potencialidades e perspectivas da região.
Nesse sentido, senhor presidente, compreendemos perfeitamente as alegações do diretor do INPA sobre dificuldades em estabelecer acordo de incentivo à pesquisa científica entre instituições acadêmicas da região, dada a baixa densidade de programa de inovação tecnológica. Nas zonas de fronteira, onde as possibilidades de intercâmbio científico com instituições de países vizinhos são naturais e amplamente promissoras, há outro importante entrave para esta cooperação: a burocracia. Há relato de pesquisadores brasileiros que, para realizar uma reunião em uma nação de nossa vizinhança, levariam quase 2 meses em seu planejamento. Tiveram que solicitar autorização prévia do ministro da Ciência e Tecnologia, aprovar o pedido e esperar a publicação no Diário Oficial da União. Tais constrangimentos, senhor presidente, têm causado graves óbices ao desenvolvimento da área que considero o maior valor estratégico para o nosso país, a geração de conhecimento e novas tecnologias. Todos nós sabemos das imensas e imensuráveis potencialidades de pesquisa que se apresenta em nossa região amazônica, cobiçada e ameaçada por interesses alienígenas e corporativos. Seu fantástico patrimônio natural corre sério risco de se tornar objeto de investigação e exploração científica de pessoas e institutos alhures, sem a nossa participação. Ora, aqui eu até abro um parênteses para dizer claramente: casos de biopirataria já estão fartamente comprovados na Amazônia. Por quê? Porque, disfarçados de outras coisas, pesquisadores de outros países vão para lá, identificam, seja produtos da nossa flora ou da nossa fauna, e levam para patentear fora do Brasil. Chegou ao seu cúmulo até de se patentear coisas típicas da região, como o cupuaçu e o açaí. Portanto, senhoras e senhores senadores, alerto para a necessidade científica de, em nossa região, incrementarmos esses cursos e a presença de pesquisadores, facilitarmos a sua cooperação com outros institutos de pesquisa. Um país que investe e se planeja na área de inovação tecnológica será uma nação preparada e voltada para o futuro. Aqui, senhor presidente Odemir Moca, eu tenho um material intitulado Amazônia, Reflexões para o Plano Nacional de Pós-Graduação de 2011 a 2020, de autoria de Adalberto Luiz Val, doutor pelo INPA, com pós-graduado na UBC do Canadá, autor de centenas de artigos e livros, que orientou mais de 50 dissertações e teses, e que é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e pesquisador do CNPq. É atualmente diretor do INPA, do Instituto Nacional da Amazônia. Eu quero só, ao pedir a Vossa Excelência que autorize a transcrição na íntegra desse material, só chamar uma atenção. Por exemplo, para casos, o total de mestrado, doutorado e mestrado profissional nas regiões norte, comparado, por exemplo, com a região sul. Enquanto que no norte nós temos 124 programas, na região sul 526, e na região sudeste, Sandopaí, 1.526. Na região norte, repito, 124. Doutorados, na região norte toda, 44. Na região sudeste, 875. Na região sul, 290. E mestrado profissional, 7 na região norte, 148 na sudeste, 57 na sul. Então é um descalabro o que se faz aqui também, no que tange, portanto, a capacitação, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, a formação, enfim, de cientistas e pesquisadores. Também aqui a região norte e a Amazônia como um todo é penalizada, é discriminada. E eu quero deixar esse meu protesto, já que
já que em tantos outros aspectos a Amazônia é tratada, eu diria, aqui no linguajar bem claro, como uma espécie de quintal do país. E um quintal abandonado, não é nem um quintal bem tratado, onde haja preocupação de fato, ter esse quintal bem desenvolvido. Os amazônidas não merecem esse tipo de tratamento. E eu quero, como um amazônida de fato, porque não só represento um estado da Amazônia, meu querido Roraima, mas uma pessoa que nasci na região amazônica, me estudei e me formei em medicina na região amazônica. Eu não concordo com esse descaso, esse tratamento desigual, com mais esse aspecto, aliás, porque não é só nesse aspecto que é tratado desigualmente, não, mas nesse aspecto da educação. Querer que a Amazônia seja, de fato, uma Amazônia brasileira digna, tratando um assunto tão importante como é o caso da educação desta forma, é inadmissível. Eu termino, portanto, senador Paim, pedindo a Vossa Excelência que autorize a transcrição dessa matéria Amazônia, reflexões para o Plano Nacional de Pós-Graduação de 2011 a 2020, do Dr. Adalberto Luiz Val.